Olá, meus amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, cada um dos irmãos em Jesus. Gostaria de dar prosseguimento às nossas séries de mensagens e hoje nós vamos falar sobre relacionamentos transformados. Eu gostaria de ler com os irmãos Marcos capítulo 9, a partir do verso 38 até o final. Diz assim, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo d'água, em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E, se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno de fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E, se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não se lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Até aqui, palavra do Senhor. Gostaria de orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos, te bendizemos o teu nome. O Senhor é o Deus soberano, Criador, sustentador de toda a vida. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento. Nós estamos diante de ti, diante da tua majestade, ó Pai, com a tua santa palavra também diante de nós. Que o teu Espírito Santo nos ilumine, possa aplicar esta palavra, Deus bendito, ao nosso coração, transformar os nossos relacionamentos. Nós oramos assim, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém, amados. Nós temos aqui, então, nesse texto, Jesus Cristo ensinando sobre 3 relacionamentos, tá? E um relacionamento que a gente pode observar, que esse texto nos fala, o primeiro relacionamento é com aqueles que não nos seguem. Segundo, é com os crentes pequeninos, como Jesus chama aqui no verso 42. E por fim, Jesus fala também do nosso relacionamento uns para com os outros. E a gente percebe que a falta de compreensão sobre quem é Jesus leva os discípulos a cometerem alguns erros. E Jesus então quer corrigi-los aqui. Jesus quer ensinar-lhes. Eles estão seguindo o Jesus crucificado, estão seguindo Jesus que vai para a cruz. E é interessante que, a partir desse momento, a partir do capítulo 10, Jesus Cristo ele se dirige para a região da Judéia, para a região central. Ele deixa a Galileia, que está no norte, e ele prossegue então para as proximidades ali de Jerusalém, onde ele será crucificado, onde ele será sacrificado pelos pecados do seu povo. Então a gente percebe que os discípulos não compreenderam verdadeiramente ainda quem é Jesus e qual a sua missão. Ele está lá no verso 32. Jesus explica sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte, mas o texto então nos mostra que eles não compreenderam. E aí então há algumas discussões aqui, eles discutem sobre quem é o maior. Eles vão repreender um homem que estava pregando, que estava expelindo demônios. E Jesus então passa a ensiná-los aqui. Então, o meu objetivo aqui é a gente observar como os nossos relacionamentos devem ser transformados nesses 3 níveis, né? Com aqueles que não seguem conosco, com os pequeninos e uns com os outros. A verdade é que, desde a queda de Adão e Eva, cada um de nós já nasce inclinado para o mal, já nasce com o egoísmo ali dentro do coração, né? Desde a infância isso acontece. A gente pode observar isso, por exemplo, quando a gente coloca 2 crianças para brincar em uma sala. A gente pode encher a sala de brinquedos, mas a gente vai perceber que essas crianças, muitas vezes, elas vão tomar o brinquedo umas das outras, né? A criança quer não os 100 brinquedos que estão espalhados, mas aquele brinquedo que está na mão da outra criança, né? Isso nos mostra
que o nosso coração ele é egoísta. Isso prossegue durante a nossa vida. E Jesus Cristo ele quer então restaurar isso no nosso coração. Ele quer trazer um entendimento, uma visão mais ampla, onde a vontade de Deus seja estabelecida e onde nós possamos olhar para o outro com mais cuidado, com mais carinho. Né? E os discípulos então, eles começam a repreender um homem porque não seguia com esse grupo. E esse homem então estava expelindo demônios, né? Então, esse é o primeiro relacionamento que eu queria destacar. Verso 38 diz o seguinte: João então diz o seguinte: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Então, os discípulos eles encontram alguém aqui que não está seguindo ali com o grupo dos 12, e essa pessoa está expelindo demônios em nome de Jesus. E João, então, e os outros discípulos vão repreender esse homem, vão proibir esse homem de continuar fazendo essa obra. Isso nos mostra que os discípulos eles estão olhando para si mesmo, para o seu próprio grupo. É como se esse grupo fosse um grupo especial e que eles têm, então, essa prerrogativa, esse direito de expelir demônios. É interessante que o texto, do verso 14 até o verso de número 29, os discípulos não vão conseguir expelir um demônio, né? E agora ele está proibindo um outro homem que fez exatamente aquilo que eles deveriam fazer, que eles poderiam ter feito e não conseguiram fazer. Então, João então fala que eles proibiram esse homem de expelir demônios, né? E os discípulos então, fica claro que o objetivo, a razão por que eles proibiram é porque esse homem não seguia com eles. Então, o motivo aqui foi o fato de João e os outros discípulos olharem para si mesmos como especiais, como um grupo seleto. Então, aquele homem não tinha direito de fazer isso. Nós percebemos, então, o coração aqui dos discípulos, mais uma vez, mostrando esse egoísmo. Eles estão olhando para si mesmos. Eles não olham para o reino de Deus, eles não olham para o benefício que aquele homem estava fazendo a outras pessoas. Eles não consideraram a pessoa que foi liberta de Satanás, que foi liberta das garras do demônio. Então, a gente percebe que a nossa tendência é também olharmos para nós mesmos e deixarmos as outras questões de lado. E aqui Jesus então nos ensina para que isso não aconteça no nosso meio. Jesus diz o seguinte, é como se Jesus dissesse o seguinte: apesar desse homem não andar conosco, ele não é contra nós, ele não é oposto a nós, ele não é nosso inimigo. É isso que Jesus está falando. Jesus está ensinando aos discípulos que outras pessoas entrarão no reino de Deus e outras pessoas farão também obras em nome de Jesus. Não é uma exclusividade da liderança, não é uma exclusividade de um grupo, de uma denominação agir de acordo com a vontade de Deus, agir debaixo da autoridade e do poder de Jesus Cristo. Jesus então mostra, dizendo o seguinte: ninguém há que faça milagre em meu nome e logo depois fale mal de mim. Então, a ideia é que os discípulos não perceberam que o nome de Jesus está sendo engrandecido com esse milagre. A família dessa pessoa que foi liberta de Satanás, ela vai entender que foi no nome de Jesus que isso foi feito. Então, o nome de Jesus seria mais divulgado, seria espalhado, seria anunciado. E os discípulos não percebem isso. Jesus, então, mostra isso para eles. Jesus acrescenta o seguinte: quem não é contra nós, é por nós. Ou seja, ele não é o nosso inimigo. A nossa luta não é contra carne ou sangue, muito menos contra outro cristão. O cristianismo, a gente tem muito disso, um fogo amigo. A gente às vezes ataca irmãos de outras denominações, com outros pontos de vista. Isso é errado. Então Jesus está nos mostrando que na nossa caminhada encontraremos pessoas que não seguem conosco, mas isso não significa que ela seja nosso inimigo. Por exemplo, nós temos divergências, nós temos entendimentos diferentes de outras denominações, de outras pessoas, por exemplo, em relação ao batismo, como se deve aplicar o batismo. Será que deve ser mergulhado? Será que deve ser aspergido? Batiza criança, não batiza criança? A nossa denominação é muito clara em relação a isso. Porém, as pessoas que não creem dessa forma não são nossos inimigos. A nossa luta não é contra elas. Outra questão também que a gente vê diferença é, por exemplo, no entendimento sobre a volta de Jesus. Como vai ser? Vai ser a tribulação primeiro? Vai ser depois? São coisas pequenas relacionadas ao reino de Deus. A forma de governo da igreja. Nós temos outras denominações
que agem de uma maneira diferente na sua liderança. E isso não significa que são nossos inimigos, que eles estão contra nós, tá? Então a gente precisa compreender que o reino de Deus é muito maior do que a nossa denominação, do que o nosso entendimento. E na caminhada nós vamos encontrar pessoas que não seguem conosco nesse pensamento. E é importante então sermos tolerantes, acolhermos essas pessoas. Aqui Jesus não tá ensinando o ecumenismo, né? Jesus não está ensinando que todas as religiões são corretas e que a gente deve abraçar todos os pensamentos. Não é isso. Jesus ele é muito claro que ele é o único caminho. O entendimento aqui é um entendimento sobre questões menores, né? Por exemplo, uma pessoa que nega que Jesus Cristo é Deus, que nega que Jesus Cristo encarnou, essa pessoa, com certeza, ela não faz parte da comunidade cristã. E o apóstolo João, o mesmo apóstolo que proíbe aqui essa pessoa, no seu livro, na sua epístola, ele vai falar que nem mesmo a gente deve receber tal pessoa que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, Jesus aqui ele não está ensinando então o ecumenismo, o universalismo, todo mundo é bem, todo mundo é do nosso, não é isso. Ele deixa muito claro, quem não é contra nós é por nós. Então há dois tipos de pessoa. A ideia é que esse homem aqui, ele era de Cristo, isso é importante. Não se ele era dos apóstolos, mas ele era do Senhor Jesus. Ele então tem autoridade, tem autorização de Jesus para agir em seu nome. Então, esse é o nosso primeiro relacionamento que precisa ser transformado com as pessoas que não seguem conosco. Segunda questão, o segundo relacionamento que eu queria destacar é em relação aos pequeninos. O verso 42, Jesus fala sobre isso. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor que lhe fora pendurado no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Jesus fala sobre os escândalos, sobre os tropeços. A palavra tropeço aqui, tropeçar, significa escandalizar, fazer alguém errar, fazer alguém desistir de seguir a Jesus por causa de um pecado. E Jesus vai usar aqui linguagens fortes, Jesus vai usar uma imagem muito forte, de pendurar uma grande pedra de moinho, uma pedra circular, onde os animais ali rolavam essa pedra sobre os grãos, para triturar os grãos, e uma pedra então extremamente pesada. Jesus está falando, melhor amarrar uma pedra dessa e jogar no mar, do que fazer tropeçar um dos pequeninos. Então, nosso primeiro relacionamento que nós falamos, a gente precisa ter tolerância com os que não seguem conosco. Segundo, a gente precisa ter cuidado com os pequenos. E aí a ideia de cuidar do próprio coração. Jesus prossegue falando aqui de 3 situações. Se a tua mão te faz tropeçar, verso 45, se o teu pé te faz tropeçar, e verso 47, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca e lança fora. A ideia não é que Jesus está incentivando aqui a mutilação, mas Jesus está nos ensinando que a gente deve ser severo com os nossos pecados, que nós não devemos fazer vista grossa com os nossos pecados, porque isso pode levar um dos pequeninos de Jesus a tropeçar, a se escandalizar. E mais uma vez eu entendo que esse texto nos mostra que quando a gente não entende que a gente está seguindo Jesus para a cruz, que a gente deve tomar a nossa cruz, negar a si mesmo, essas coisas acontecem. Os pecados escandalosos, né, são pecados que provêm do coração. Marcos capítulo 7, Jesus fala sobre isso, que do coração procedem os maus desígnios, a prostituição, furto, homicídio, adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e a loucura. Tudo isso vem de dentro do coração humano. Então, quando a gente não olha para Jesus, quando a gente não nega a si mesmo, esses pecados eles podem tomar ações na nossa vida e fazer outras pessoas se escandalizarem, outras pessoas tropeçarem. Então, a gente precisa ter cuidado com os pequeninos, mas cuidando do nosso próprio coração. Mais uma vez, o remédio aqui é a cruz, é olharmos para Jesus, é seguirmos Jesus, negando a nós mesmos e tomando a nossa cruz. E aí sim a gente terá o cuidado devido com o nosso próprio coração pecaminoso. Então, Jesus Cristo aqui, mais uma vez, ele fala de forma figurada. A ideia é essa, de sermos rigorosos com os nossos pecados, para que outras pessoas não tropecem, né? E são pecados, então, como eu disse, egoístas, pecados do eu, pecados do coração. Por exemplo, alguém que comete um adultério, ele pensa em si mesmo, ele pensa em satisfazer o seu desejo. Ele não pensou na esposa, ele não pensou no próximo, ele não pensou na comunidade. Então, Jesus ensina aqui a termos cuidado com o nosso coração. Esse é o segundo relacionamento que Jesus nos ensina
a termos transformação em nossas vidas. Isso só é possível com a cruz, isso é possível com o poder do Evangelho. Por fim, o último relacionamento que Jesus nos fala é o relacionamento com uns aos outros, nosso relacionamento em comunidade. Verso 49 e verso 50 diz o seguinte: porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Mais uma vez, Jesus usa uma linguagem figurada, que ele fala de sal e fala de fogo. A ideia não é que Jesus está falando de churrasco aqui, né? A gente gosta de, nós como brasileiros gostamos de assar uma carne ali com sal. Mas a ideia aqui, primeiro, é que o sal, ele serve para preservar, ele funcionava para que as carnes não se estragassem. Né? Uma carne salgada, o apodrecimento ali não vai acontecer. Jesus está falando isso para nós. Nós também devemos ter cuidado para que o mal não se propague na nossa vida. E o fogo, mais uma vez, um símbolo aqui da purificação. É interessante que alguns sacrifícios no Antigo Testamento, eles eram feitos com sal e também com fogo. Levítico, capítulo 2, verso 13, fala sobre esse sal que era lançado em algumas ofertas ali diante de Deus. Nós temos outros sacrifícios que são holocaustos. Então Jesus, ele está dizendo que para que a gente tenha uma vida de paz uns com os outros, nós precisamos nos sacrificar. O nosso eu tem que ser deixado de lado. E aí sim a gente vai ter uma visão muito melhor. Aí a gente consegue se colocar no lugar do próximo. Aí a gente consegue ser tolerante com os de fora. Aí a gente tem um cuidado com os pequeninos crentes do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente percebe que Jesus, ele tem um cuidado para com a sua comunidade. Ele tem um cuidado com a igreja, não só com o grupo ali dos discípulos, mas com todos aqueles que iriam crer em Jesus Cristo. Então nós precisamos de relacionamentos transformados. Isso só é possível com o poder do Espírito Santo. A minha pergunta é: como está o seu coração? Como você se relaciona com as pessoas que não seguem conosco, que são de outras denominações, por exemplo? Como você se relaciona com os seus próprios pecados? Será que existe algum pecado possível na sua vida, ou algum alerta de pecado onde você pode escandalizar alguém? Arranca fora, é melhor que isso não aconteça. Jesus aqui, ele fala sobre a realidade do inferno. Isso obviamente não é para os cristãos verdadeiros, mas são para aquelas pessoas que não se submetem à vontade de Deus, que fazem a sua própria vontade. Elas não entrarão na vida, pelo contrário, serão lançadas no fogo eterno. Então, Jesus Cristo nos dá aqui o poder do Evangelho para que os nossos relacionamentos sejam transformados, tá? Que a gente possa crescer no Evangelho, crescer negando a si mesmos, e aí sim a nossa vida será muito melhor. Nós vamos nos relacionar com as outras pessoas de uma maneira muito mais correta, de uma maneira muito mais cristã, imitando o próprio Senhor Jesus. Que Deus abençoe os nossos corações, que nós possamos abandonar o eu e seguir o Cristo crucificado para a cruz. É para lá que Ele vai. Se nós somos discípulos de Jesus, uma das características de nós que somos discípulos de Jesus é negarmos a nós mesmos. E aí sim, o poder do Espírito Santo, ele avança sobre os nossos relacionamentos, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho. Que Deus nos abençoe, que possamos olhar mais para a vontade de Deus em cada um dos nossos relacionamentos e também para abençoar os nossos próximos. Aqui Jesus, ele fala, no verso 41, por fim, eu quero finalizar, Jesus diz que, porquanto aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então Jesus Cristo, ele fala de um simples copo d'água, algo mínimo que a gente pode fazer por alguém que é cristão, por alguém que é discípulo de Jesus. E ele fala que de modo algum isso será esquecido. Então Jesus nos incentiva a trabalharmos para a edificação do povo de Deus, para não deixarmos que nenhum escândalo aconteça no meio do povo de Deus e termos, por fim, paz uns com os outros. A minha pergunta final é: imagine que exista uma conta celestial, né? E mesmo um copo d'água consegue adicionar valor ali àquela conta que nós teríamos no céu. Como é que estaria a sua conta? Será que estaria com crédito diante de Deus? Que possamos verdadeiramente olhar os nossos irmãos com mais cuidado
com mais carinho. Que Deus nos abençoe. Gostaria de fazer uma oração final nesse momento. Pai, obrigado porque o Senhor, Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, nos instrui, nos ensina, nos corrige, ó Pai, e nós confessamos que precisamos do Senhor, precisamos do Teu Espírito, do Teu poder em nossos corações, para que não machuquemos as pessoas que amamos, para que a Tua igreja possa avançar sem escândalos, sem tropeços, ó Pai, que possamos também ter paz uns com os outros, ó Deus, que a paz do Senhor, a paz do Teu Filho, o Evangelho da paz, possa reinar na nossa igreja, na nossa congregação. Assim é minha oração nesse momento, para a glória de Jesus Cristo. Amém. Grande beijo, espero que essa mensagem possa alcançar seu coração, que você seja edificado, que a gente possa colocar essa mensagem em prática. Um grande beijo, até mais.